Olá a todos, estamos começando mais um Estúdio Mundo Voa. E cada dia mais que passam os capítulos, eu fico mais animado, porque vocês estão vendo que a gente está trazendo para vocês pessoas que fazem parte das suas vidas, pessoas que são proprietárias ou que estão à frente de empresas que vocês têm um vínculo, que vocês consomem, que vocês têm um carinho, dono de bares, de estabelecimentos, lugares que vocês estão podendo ver o que tem por trás, qual a essência, qual o propósito de cada pessoa, e eu acho que isso inspira muito vocês, inspira a mim e também inspira o meu parceiro Guilherme Rentes. E aí, mano, beleza? Bom, Dan. Hoje mais um capítulo especial, né? E é de um local que o gaúcho aqui da região conhece muito, né? Faz muito parte do dia a dia, não faz? Isso faz. Até dei uma travada aí, tá sabendo, né? Na internet, nas câmeras, porque hoje a presença tá de peso, né? É de peso? É. Então, ó, e 4K de peso, então a internet... Mas quando a internet é da avó, é tranquilão. Quando a internet da avó entra, que logo acelerou, né? Exatamente. Então, estamos aqui. Faça as honras, Gui, para apresentar essa... Porque você é o cara que apresenta, sabe? Que a gente já estabeleceu essa parceria, né? É isso aí. A gente tá aqui, então, com uma honra enorme, né? Junto com a gente nessa edição especial aí do FEL, Fórum de Empreendedores Locais, ao nosso lado, Thiago Schmidt, presidente então do Conselho Administrativo da Sicredi Pioneira, um grande parceiro, não só ele, como a entidade também, a Sicredi, e hoje a gente vai falar, nós estamos aqui um pouco antes das gravações, falando das conexões além dos negócios, né? A gente vai falar um pouco sobre o FEL, sobre o Bora Meeting, sobre a Sicredi, e a gente quer falar um pouquinho mais e conhecer um pouquinho mais sobre o Thiago. Seja bem-vindo, Thiago, e nos conte aí quem é esse Thiago. Bom dia também, Gui. A gente se conhece há um bom tempo, primeira alegria de estar aqui com vocês, assim, pelo que a gente acompanha, todo um trabalho de muito alto astral, de muito conteúdo, de qualidade, mas dando protagonismo para os empreendedores locais, para quem faz de fato a nossa vida acontecer, onde tudo na nossa vida gira em torno do local em que a gente vive, do local que a gente mora, e daí são as conexões da escola, do trabalho, de festas, de eventos, de entidades. E obrigado aí pela oportunidade, pelo convite, fiquei de fato mesmo muito honrado e muito, muito feliz. Eu acho que é muito importante, né, Gui? As pessoas ouvem o dia inteiro, consomem Sicredi. Quem tá por trás? Qual é o sentimento dessa pessoa? O que essa pessoa pensa? Eu acho que isso é muito legal. Isso conecta, o serviço fica algo mais humanizado, sabe? E eu acho que uma cooperativa, ela tem já essa missão de humanizar mais do que um empreendimento tradicional. Tô errado? Uma cooperativa é um empreendimento coletivo. Ele é de propriedade das pessoas que vivem ou que fazem parte da cooperativa naquele momento, mas não só naquele momento, ainda mais falando de uma cooperativa com 122 anos de história. Então, assim, quantas pessoas já fizeram parte da história da cooperativa e foram importantes no momento em que elas viveram, mas quantas gerações ainda virão e farão parte da história dessa cooperativa no futuro, né? Então, essa consciência de que nós estamos de passagem e o que fica de fato são as relações, as conexões, o propósito, o impacto positivo gerado. Acho que isso é o mais importante quando a gente fala não só de cooperativismo, quando a gente fala da sociedade como um todo. Mas desses 10, vai. Hoje vai ser bom, hoje vai ser bom. Você estava falando disso e eu viajei nessa resposta sua, eu viajei mesmo, porque você estava falando dessa coisa centenária e essa coisa de gerações, e eu acho que você ouve histórias lá dentro, assim, de cooperados, né, que fala? Uhum. Que fala assim, cara, meu avô era aqui e meu pai também, isso e agora eu. Isso é pouco. Rola muito isso? Não, Como isso é pouco. Essa história qual de nível? vô e tal é pouco, é mais, é bisavô, é trisavô, é tetravô. É assim, nós temos hoje associados que são quinta, sexta, sétima geração de fundadores da cooperativa. É uma viagem, né? No tempo mesmo. É um pertencimento. Alguns trabalhando na Coop, outros trabalhando por exemplo, Nova Petrópolis é uma cidade muito forte na questão do folclore, né, das danças germânicas, corais. Tem o Festival Internacional do Folclore já mais de 50 edições. Então, assim, e esses descendentes dos fundadores participam desses grupos, vivem muito forte a questão da comunidade. Então, isso acontece, assim como acontece. E é muito comum, hoje a gente brinca, tem um negócio que facilitou demais a nossa vida, que é a certidão de nascimento já sai com o CPF. Então, assim, é certo, o vô foi junto com o pai para registrar a criança,
Na volta, normalmente o vô fala assim, vamos passar no Sicredi porque eu quero abrir a poupança do meu neto, porque o meu pai abriu para mim, um vô, um padrinho, um tio. Pertencimento. E é muito comum a gente, nós estamos falando aqui a partir de Novo Hamburgo, né? Mas Monreuter, Santa Maria do Herval, Picada Café, Nova Petrópolis, nessas comunidades associados com 3, 4, 5 dias de vida, já são sócios da cooperativa, assim como isso acontecia, como acontecia com o vô e bisavô dessas pessoas. Então é muito comum nós termos pessoas que nasceram em 1930, 35, 40 e se associaram nessa época. Então nós temos sócios há 90, 95 anos de associação na cooperativa. Caramba. E isso é demais, isso é muito muito legal diferente, mesmo. né? E agora eu vou deixar o Gui, porque a resposta sempre entrega outra, mas Gui, é uma história que vai além de um relacionamento de um banco tradicional, né? É uma coisa diferenciada assim mesmo, né? E a gente é prova disso, né? Então a Sicredi tem uma importância tão grande hoje no ecossistema social, econômico, né? Educativo, que é algo que já faz parte de verdade, que é uma conexão, como a gente fala aqui do estúdio, né? Conexões além dos negócios. É muito, muito além de uma empresa para fins financeiros, né? É algo que se preocupa mesmo com a comunidade, com o crescimento, com o desenvolvimento. E hoje existe, a gente tem falado muito sobre isso, né? A coerência ética, assim, entre falar e fazer e falar, né? Então a Sicredi, ela é prova viva no dia a dia, né? Em especial para a nossa realidade, muito mais na questão dos eventos, né? Ela está presente nos eventos, pulverizando sua força, investimentos também, não só presente, está investindo financeiramente também. Tem um retorno, né? Como é que funciona isso, Thiago? Um direcionamento assim para comunidades, a questão socioeconômica também. Sabe, Gui, tem uma palavra que tu usa na pergunta que eu acho que a gente não pode deixar escapar e é importante que todos reflitam, ainda mais no mundo tão superficial que a gente vive hoje, que é a questão da coerência. E a gente vive num mundo em que se fala muito, por exemplo, de sustentabilidade ou ESG, que são coisas que se complementam, mas são diferentes, de levantar bandeiras. E daí tem a bandeira da equidade, da igualdade, de questão de abismo social, de inclusão de mulheres, de respeito das diferenças, de mais tolerância. E é algo que a mim, como empreendedor e como cidadão, incomoda, porque às vezes eu vejo muitas pessoas levantando bandeiras, mas não sendo coerentes na prática. E eu acho que faz parte do processo de amadurecimento das organizações e das pessoas, mas é algo que dói, é algo que machuca, porque às vezes tu vê o comercial, tu vê o post, tu vê a propaganda e é a coisa mais linda do mundo, e dá para encher de coraçãozinho na volta. Mas o dia a dia não convence, e essa é a primeira provocação que a gente faz dentro da Coop, que é assim, é menos bandeira e mais práticas, conscientes daquilo que a gente está fazendo. Então assim, tu não precisa levantar a bandeira de, por exemplo, respeito à maternidade. Tenta cuidar melhor dos colaboradores que estão passando pelo processo de maternidade. E esse cuidado de pessoas que estão passando por um processo de maternidade sendo respeitado dentro da Coop, as pessoas vão comentar em casa com os familiares que trabalham em outras empresas, que vão comentar dentro das outras empresas, os associados que vão na Coop percebem isso e vão levar isso também para o seu dia a dia ou para suas empresas. Então assim, essa coerência da prática, com mais prática e menos levantar bandeira, eu acredito que faz muito com que as pessoas reflitam e levem essas práticas. E daí a gente amplia. Aí você atua na cultura, né, da pessoa, né? Bingo, daí essa é a questão, porque daí o que de fato é o nosso maior desafio é a questão da cultura. E o outro é o nosso entendimento sobre, de fato, quem nós somos. E é legal porque o Sicredi tem produtos e serviços financeiros, bancários. Mas ninguém nos trata como um banco. A gente está aqui há um tempão e em nenhum momento vocês usaram a palavra banco, porque nós não somos banco, nós somos uma cooperativa, inclusive por questões legais, é vetada a expressão da palavra banco desde 1971 na lei do cooperativismo, não pode ser usada a palavra banco, e é uma cooperativa de crédito, com todos os produtos e serviços financeiros, mas pela lógica do empreendimento local, pelo empreendimento coletivo que é de todos,
há um bom tempo a gente se enxerga como entidade. E tu nos chamou de entidade, é uma entidade que faz parte do dia a dia da comunidade. Por quê? Porque há alinhamento de propósitos no que, por exemplo, o Sebrae faz, do que uma CDL faz, uma ACI, um Cindy Lojas, Defesa Civil, bombeiros voluntários, a pais, associações de pais e mestres das escolas, ligas de combate ao câncer. Todos esses movimentos sociais ou econômicos, eles trabalham pela prosperidade das nossas comunidades, certo? E se esse é o nosso propósito, velho, não é só dinheiro. E daí, sim, em muitos eventos nos fazemos presente com a grana para viabilizar o evento, mas muitos eventos, às vezes, as empresas ou organizações ou escola nos procuravam para financiar o evento e a gente dizia, tá, mas espera aí, ao invés do patrocínio financeiro, a gente pode entrar com uma collab aí de melhor divulgação do evento, porque a gente viu o potencial no evento. E daí a gente viu um evento gigante, assim, de potencial gigante e de relevância de conteúdo com 30, 40 participantes, porque ele era fechado, ele estava numa bolha. E a gente dizia, não, ao invés de botar grana para viabilizar esse evento de 30, 40, podemos ajudar na divulgação, porque a gente conhece o pessoal da imprensa, a gente conhece comunicadores, a gente conhece apresentadores, e eu trago alguém aí, um âncora de uma rádio ou de um jornal que vai ser o host do teu evento. Ou a gente divulga em tal canal de imprensa, porque a gente tem os contratos com a imprensa, e ao invés de divulgar coisas do Sicredi, eu divulgo coisas daquele evento. E o evento vai para 500, 600 pessoas. E é assim que a gente vai impactando e trazendo mais essa cultura da participação de todos. Que massa. E eu pensei numa coisa muito louca. Hoje uma empresa que é só uma empresa, que é só serviço e não tem essa responsabilidade social, ela morre ou ela decai. Isso todas as empresas perceberam. Os próprios bancos. Hoje, um banco grande aí, esses tradicionais, tem que fazer a propaganda com sustentabilidade, com inclusão, não sei o quê. E as empresas tiveram que se moldar e se adaptar a essa realidade do eu sou legal. Quando você sentiu esse movimento, pelo que eu senti que você falou, vocês não tiveram muito. Vocês falaram assim, não, a gente já faz isso. Foi meio que isso, tipo, a gente já está nessa via, isso já faz parte do nosso princípio, do nosso propósito. E as empresas tradicionais que pensam mais de forma mais financeira só, menos preocupada com pessoas, elas tiveram que se moldar e fazer uma cara legal. Vocês já estavam nessa onda, é isso? Tu sabe que empresas tradicionais ou convencionais que pensam assim, elas estão mega atrasadas. Porque se a gente for pensar, inclusive, no modelo capitalista e assim, grandes nomes da nossa revolução industrial e do pensamento da mais cartesiana da administração, e daí a gente tem Taylor, Fayol, mas Ford, por exemplo, olha quanto tempo a gente já tem de teoria de Ford, e o próprio Ford dizia que empresas que produzem, empresas que não produzem nada além do lucro são muito pobres. Cara, e olha quanto tempo Ford já pensava isso. E para as cooperativas é algo muito natural, porque tem relação com a essência do cooperativismo. A lógica do cooperativismo, e daí a gente vai buscar na história N exemplos de grupos de pessoas que se organizaram para alcançar um objetivo comum, cooperar. Mas o cooperativismo é diferente. O cooperativismo é o cooperar com princípios e valores, é uma doutrina. Porque tem uma brincadeira que eu sempre faço, que é assim, só cooperar não basta, porque se tu parar para pensar, até o crime organizado coopera. E bem organizado. Morei 12 anos no Rio de Janeiro, já fez jornalismo lá, eu sei um pouquinho dessa história. Então, se o crime organizado coopera, por que pessoas de bem também não podem cooperar? Mas o grande diferencial está nos princípios e valores. E daí essa lógica de princípios e valores do COP, ela nasce durante um dos momentos mais conturbados da história da humanidade, que é a Revolução Industrial, e bem no coração da Revolução, em Manchester, na Inglaterra, pessoas morrendo. Fazer um parênteses, ano passado eu estive em Manchester, e lá as praças são fechadas, elas são cercadas, tem uns portõezinhos e um cadeado. E ela é propriedade de um grupo de pessoas que moram no entorno, nos edifícios, é como se fosse uma cooperativa de praça. Então assim, porque tu não tem terreno, tu precisa de um pátio, então eles se cotizam para ter acesso àquela praça.
Então é comum tu ver praças fechadas. E de repente, caminhando, eu vi uma praça aberta. Achei o máximo, entrei na praça, coisa mais linda, com jardins e tal, gramados. Mas eu achei estranho aquilo estar aberto. E de repente eu vi uma placa que contava a história daquele local. Cara, tu gela. Tu gela porque eu descobri que ali, durante a Revolução Industrial, era um cemitério dos indigentes. E eles calculam que entre 30 e 40 mil pessoas... Não era um cemitério de enterrar, era uma vala de jogar. Era um aterro de pessoas. Eles calculam de 30 a 40 mil pessoas que foram enterradas naquele local. E com o tempo, a lógica da memória, do respeito às histórias, eles revitalizaram todo aquele local e transformaram numa praça pública para que as pessoas nunca esqueçam do que as pessoas são capazes de fazer também. Isso é chamado de transmutação, né? Me lembrei de um gancho muito rapidinho agora, fugindo do contexto, mas dessa linha da importância da memória e jamais esquecer. Eu morei 4 anos na Inglaterra e no Castelo de Windsor, na sala dos Cavaleiros Reais, tem escudos em branco ou em escuro, porque foram os Cavaleiros Reais que desonraram a realeza. Então não é simplesmente tirar, excluir, não. Ele vai tá ficar ali. lá, eu vou apagar para lembrar toda vez que o que tu fez, ou levar de exemplo para os demais. Mas, Aprender com o enfim, passado, né? É isso aí. Tem um pensador italiano, Norberto Bobbio, ele sempre fala que nós somos rigorosamente aquilo que lembramos. E por isso que no cooperativismo vocês vão ver as pessoas sempre resgatando muito a história. E eu trouxe esse contexto de dificuldade da Inglaterra, porque foi nesse contexto que nasce a primeira cooperativa moderna nos moldes que a gente tem hoje. Por quê? Além de ser uma coop, ela foi uma coop com princípios e valores. E nos princípios e valores, além da gestão democrática, da livre admissão, da participação econômica, entram questões lá em 1844 que hoje a gente debate como sustentáveis ESG. Então, por isso que para nós não foi novidade. Natural, entendeu? né? Como, por exemplo, a gente tem um princípio chamado de autonomia e independência, mas na sua escrita original era neutralidade política e religiosa. Será que falta hoje na nossa sociedade? Nós temos desde o princípio a educação como papel das cooperativas, sempre desenvolver e investir na educação, porque só com pessoas melhores a gente vai construir comunidades melhores. A gente luta por comunidades melhores, mas só é possível com pessoas melhores. E quem entrega isso é educação. O princípio da intercooperação, de colaborar, de fazer... Hoje a gente chama de collabs e tem vários nomes modernos, mas para o cooperativismo isso é muito natural, se conectar para evoluir. A autoajuda e a ajuda mútua. E o último princípio, que é o 7º, que é o interesse pela comunidade. Não faz sentido eu ter uma cooperativa próspera num contexto pobre. Então o papel da cooperativa é gerar prosperidade no seu entorno. Quanto mais próspero for o entorno, mais próspera vai ser a cooperativa, né? Isso faz muito sentido. Eu vi um parênteses, eu vi uma história uma vez da China antiga, que tinha uma cidade que tinha um doutor que cuidava daquela cidade. E o pagamento dele era quando as pessoas daquele vilarejo não estavam doentes. Não quando ele tinha que atuar. É o contrário. Quando as pessoas estavam sãs. Então ele curava com as ervas, fazia as coisas. E quando estava todo mundo bem, que era quando ele recebia mais, ou tinha mais. E quando as pessoas estavam muito doentes, ou seja, é uma visão dessa, sabe? É a visão, igual você falou, a cooperativa, ela está em abundância, ela está bem quando o entorno dela também está bem. Não faz sentido mesmo. E é mais ou menos por aí, acho que essa é a lógica. E agora aproveitando ainda um pouco antes, né, que eu acho muito legal, que é o que é e faz parte do resultado que hoje a Sicredi tem, é de fato estar à frente, estar na conexão direta, que é o que a gente se dedica aqui na VOA, sempre, porque existe, com o Éder aqui da Frumar, a gente sentou, a gente perguntou para ele qual é a diferença, né, de uma empresa que cresce de forma exponencial e a que de fato fatura, né, porque nem sempre o crescimento é sinônimo de faturamento, né, e ele trouxe a proposta muito de vínculo com pessoas, com processos, né, porque muitas vezes as entidades, as empresas crescem muito e acabam não perdendo a essência, mas muitas vezes não é perder a essência, às vezes não conseguir atender a essa realidade, esse objetivo de estar na ponta lá, conectando com o seu cliente, né?
É o que a gente busca de forma muito fiel aqui na Voa também. E não só vender, e sim se conectar na ponta com o cliente, gerando valor com ele, tentando entender as dores dele. E não só da venda de internet ou de telefonia, a mesma coisa que a Sicredi também faz, né? Tem produtos e serviços. Mas antes disso, é a comunidade como um todo, né? É desde, como a gente estava falando antes, é a polícia, é os bombeiros, é todo mundo ter a conexão, todo mundo ter o serviço, todo mundo ter as oportunidades, que com isso todo mundo cresce e acaba evoluindo. Aí, Gui, existe uma questão de calibragem, né? Porque assim, o protagonismo é mega importante, porque tu fica parado, esquece, as coisas não vão acontecer, então há necessidade do protagonismo, mas a nossa pergunta interna sempre é qual é o limite do protagonismo, porque o excesso de protagonismo pode tirar espaço ou luz dos atores que de fato são importantes para um protagonismo mais local. Então, por exemplo, dentro de um patrocínio, só no ano passado, só em 2024, de São Leopoldo a Caxias do Sul, na nossa área de atuação, são 21 municípios, nós patrocinamos 522 eventos. Esse ano, no primeiro semestre, a gente já atingiu a marca de 460. E esses eventos a gente pega desde uma Gramado Summit, uma Mercopar, uma FIMEC, que são assim, big eventos da nossa área de atuação, como um cachorro-quente da APA e um brechó da Liga de Combate ao Câncer. Quantas agendas são viabilizadas por um patrocínio da Coop? E dentro desses eventos, nós vamos para municípios onde, por exemplo, e que é muito comum, 70%, 80%, 90% da população é sócia da cooperativa. Pega assim, vamos lá, Santa Maria do Herval, a festa da batata, ou Ivoti, que agora vai começar o Festival da Cachaça em Ivoti, que é o terceiro maior exportador de cachaça do Brasil, e a gente descobriu por um trabalho lá de pensar o futuro da comunidade de Ivoti. Se nessas comunidades quase todo mundo é sócio do Sicredi, então quando eu estou patrocinando um evento, eu não estou patrocinando um evento pela exposição de marca. Isso para nós é secundário. Eu estou patrocinando o evento... Isso vai explodir na Não, a minha cabeça, estou segurando. Agora eu fiquei esse cara. Sente a loucura, porque a gente mede isso. Porque assim, calcula a quantidade de pessoas que vêm de outras regiões do nosso estado para visitar a festa do mel, a festa da batata. A gente brinca assim, é fruta, verdura, leguminosa, vira festa e a gente patrocina, né? A festa do aipim, tá? Eu sei que é a festa da chimia, tá? Festa do figo. Tá? Então assim, só que isso é muito importante porque nesses eventos o turista vem, gasta, consome, admira, tira foto, fica postando, ele fica ajudando na divulgação daquela comunidade. E daí olha quanto essas comunidades, a presidente Lucena recentemente recebeu o título de sexta melhor cidade para se viver no Brasil em índices econômicos e sociais, é a primeira no Rio Grande do Sul, e o quanto disso tem a relação com o Sicredi, mas qual é o nosso limite também? Então assim, a gente está ali ajudando o Sindicato Rural, a CDL, a Prefeitura, a Secretaria de Educação, de Agricultura, está fazendo os eventos, mas a comunidade local tem o seu protagonismo também. E quanto mais os turistas vêm e consomem, cara, essa grana volta toda para conta dos associados e eles vão de novo, aí eles vão... O cara que vendeu o salame ou queijo no final de semana na festa da cidade, segunda-feira ele vai no mercado, ele vai na farmácia, ele vai na oficina, ele vai contratar um pedreiro para reformar a casa. Então olha o quanto da economia local... Por isso que assim... Uma das nossas principais bandeiras é a economia local, assim, eu preciso desenvolver a economia local, isso eu tenho na minha cabeça, desde a época que esse maluco aqui, que tem uma indústria metalúrgica, entrou para a diretoria da CDL em Estância Velha, porque assim, eu preciso desenvolver a economia local, a minha cidade tem que estar bem. Você deu o gancho agora, ele deu o gancho que ele falou que esse maluco que tinha uma indústria, Isso, e aí aproveita, agora eu vou falar de você. Não sair da Sicredi, porque eu acho que a Sicredi não sai de você e você não sai dela. Mas vamos saber um pouco mais quem é o Thiago, né? Isso, mas só para complementar então, para ele ir pensando, tomando essa água aí, pensando que vai responder, é causa e consequência, né? É uma visão tão incrível de longo prazo que não está preocupado com o investimento do evento para ter retorno sobre o investimento, ROI, retorno sobre o investimento ou para prospecção de novos clientes. Não! É tão grande
a propósito e o objetivo, que acaba patrocinando eventos que tem 90, 95, vamos supor, 100% da comunidade que está ali envolvida, já sendo associado, para ganhar de fato nessa economia local onde todo mundo ganha. Cara, parabéns. É tão óbvio que se perde alguns conceitos, né? É tão simples o que você fala no sentido de, cara, é isso que as pessoas não fazem. Porque parece que o simples se perde e as pessoas querem sofisticar e acabam se perdendo nesses conceitos. Você concorda um pouco? Não dá nem para dizer que é o básico bem feito, né? Porque não. Nem é um básico, né? É um básico, nossa. É complexo, é uma complexidade, mas a questão da complexidade vamos lá, problemas simples, respostas simples. Problemas complexos, respostas complexas. E normalmente as nossas respostas para questões complexas tendem a ser simples, porque elas estão apoiadas em teorias que a gente aprendeu ao longo da nossa formação. O que a gente aprende numa faculdade de administração? Sem críticas à academia da administração, não é isso. Ela é mega importante. Eu utilizo muitos conceitos da administração na minha gestão, mas não só esses. Porque tem coisa... Às vezes não é só... A resposta não está só no ROI. O nosso diretor executivo, Solon, ele sempre fala, a gente precisa, na hora de tomar a decisão, a gente tem 2 ferramentas na mão e a gente precisa saber qual é a ferramenta mais adequada nesse momento, porque às vezes é o cronômetro e às vezes é a bússola. Então quando o cara está focado no ROI, no payback, na margem de contribuição, esquece bússola. Eu estou sempre no cronômetro, é sempre meta, resultado financeiro. E vai ser entregue num curto prazo. Mas daí, Gui, é aquela frase que tu falou, nem sempre faturamento significa crescimento, ou nem sempre crescimento significa faturamento. Quando eu olho para uma determinada situação que eu vou pegar, as enchentes do ano passado, que levaram pontes na nossa região, construir uma ponte é papel de uma cooperativa de crédito? Não. Não, com cronômetro na mão, não. Porque é uma despesa, vai impactar no resultado. Então eu esqueço. Agora, quando eu pego a bússola e olho lá na nossa Constituição, por que nasceu a cooperativa? Foi para ter market share, retorno sobre o patrimônio, ou menor provisão, inadimplência baixa, ou foi para construir comunidades melhores? Foi para juntar capital e trabalho e desenvolver uma região que era pobre no interior do estado. E daí eu vejo no primeiro final de semana, no primeiro mês, pós a ponte ter sido levada, a ponte que ligava Nova Petrópolis e Caxias do Sul. No primeiro mês, depois da queda da ponte, os nossos associados na cidade de Nova Petrópolis deixaram de passar nas maquininhas de cartão uns 15 milhões de reais, mais ou menos. Então, quando eu olho para a cooperativa e penso assim, o nosso papel é o quanto antes viabilizar uma ponte para reconectar as comunidades, porque da mesma forma que não existe cooperativa rica numa sociedade pobre, não existem associados, não existe uma cooperativa viva com associados falidos. Então o papel da Coop é gerar a prosperidade do sócio. Eles têm que estar crescendo, eles têm que estar faturando, eles têm que estar se desenvolvendo. Então, investir numa ponte vira irrisório, porque na primeira semana depois que a ponte foi liberada, a atividade econômica voltou na Serra Gaúcha. Então, olha, mas daí eu não estou com o cronômetro na mão, eu estou com a bússola. Vocês entenderam? Cronômetro versus bússola. Isso aqui é para você anotar e usar na sua vida. É isso aí. Muito bom. Fala sério, Gui. Mas calma aí, não vamos. Eu emendei uma pergunta e levou de novo para a cooperativa. A gente quer saber da tal da indústria, né? Como é que é? Na realidade, vamos na ordem cronológica das coisas. Tiago, fala pra gente. Você metalúrgica. Da metalúrgica, mas as pessoas elas gostam de saber a história, porque às vezes uma pessoa que teve um contexto social parecido com quem está assistindo, e a pessoa às vezes não explodiu ou teve uma mente com crenças que limitaram ela pode renovar as esperanças ou a forma de ver. Você vem você nasceu num contexto já de pessoas que estavam envolvidas com banco, ou uma família já mais abastada, ou você nasceu de uma família mais humilde, qual que é, como que o Thiago veio ao mundo assim, como é que você floresceu nesse planeta? Em berço de ouro. Mas isso também não é um problema, porque tem pessoas que nascem em berço de ouro que fazem acontecer, tem pessoas que se acomodam. Então, assim, não é um julgamento, é só pra gente entender quem é você. É uma questão de nível de consciência, né? E visão que cada um tem de mundo. Não nasci em berço de ouro.
Mas nasci numa família muito, muito legal, numa família muito rica de espírito e de princípios. Sempre ouvindo muito do pai e da mãe que riqueza nunca vai ter, mas comida e educação a gente garante, porque comida tu precisa, senão tu morre, e educação é ter o resto da vida. Se eu te der bicicleta, roupa, carro, videogame, tu pode perder, mas conhecimento nunca ninguém vai tirar de ti. Isso o meu pai falava muito, né? Isso é um berço rico, hein? Isso é um berço de ouro. De ouro. Mas, cara, ia pra escola a pé, de ônibus quando dava, troquei muito de escola. Tive a alegria, assim, o meu pai gostava muito de futebol e de eventos sociais, então o meu pai e um padrinho fundaram um clube de futebol em Estância Velha e eu desde pequenininho andava com eles, eu era mascote daquele time, então eu acho que isso fez com que eu despertasse esse gosto por estar sempre no meio de gente, independente de quem são, qual é a idade, de onde é que vem, então isso para mim ajudou bastante, sempre querer estar no meio de gente. Até os 7 anos a gente morou em Estância Velha, depois nos mudamos para Novo Hamburgo. Todo o meu ensino fundamental foi em escola pública, ou municipal ou estadual. Aos 14 anos eu fiz a minha carteira de trabalho e logo comecei a trabalhar. Uma semana depois dos 14 já estava com a carteira assinada. Tu não vai saber, Dani, mas a galera aqui de Novo Hamburgo com certeza vai lembrar. Eu trabalhava de empacotador na Companhia do Sul de Abastecimento, o famoso centro útil da Gomes Portinha. Bah! E era muito legal porque cresci na Roselândia, né? Um bairro mais periférico de Novo Hamburgo, bem divisa com Estância Velha e Voti, então tinha que sair da Roselândia até o Vila Becker, onde eu estudava, voltava para casa, lavava a louça, fazia os afazeres da escola e pegava o ônibus, vinha para o centro, trabalhava no supermercado até as 9, 9h30, 10 da noite, voltava para Roselândia, no outro dia de manhã, cedinho, escola. Foi uma rotina bem boa, muito boa. Eu acho que foi uma das mais importantes da minha vida. E um dia eu fiz um teste de seleção para uma escola particular daí de Novo Hamburgo, para um curso técnico em gerência empresarial. E me saí muito bem no teste, só que era só para fazer o teste, porque não tinha como pagar a mensalidade, né? Impossível. E daí apareceu um padrinho na minha vida, que era dono de uma empresa, mas era um cara muito humano. E foi esse padrinho que me inspirou a ser empresário e fazer administração de empresas. E uma das coisas que mais me machucava, e talvez muitos que estão nos acompanhando aqui nesse momento já ouviram isso, eram 2 coisas que me machucavam ouvir quando eu fui fazer administração. Que o cara faz administração porque não sabe o que quer da vida, e isso me machucava, porque eu sabia muito o que eu queria e eu queria fazer administração. Tinha mesmo esse. Eu lembro desse tipo de conceito. Ah, mas isso dói, velho. Isso dói. Porque acho que entrou uma galera na moda, né? Pra entrar. Muita gente fez, porque também não sabia, mas assim, aos outros. Né? Mas muita gente faz porque entende o papel de um administrador. Um administrador, um empresário, cumpre hoje na sociedade um papel que na antiguidade já foi da igreja, já foi dos reis, já foi do exército, e hoje é dos empresários. E sem entrar no... Quem dá batida da sociedade hoje são os empresários. Perfeito. E sem entrar em mérito político, mas existe um movimento hoje de olhar para o empresário como um monstro, ou uma coisa... Tu é evidente. Hã? Por quê? Porque eu te falei que haviam 2 dores. A primeira era, o cara faz administração porque não sabia o que quer, mas a segunda que mais machucava é esse arquétipo que se construiu em volta do empresário, que é um monstro, é um ganancioso. Exatamente. Vamos explorador. Tudo isso. E eu dizia, não, cara, eu quero ser empresário porque o empresário tem um poder gigante na mão de dar acesso para as pessoas a muitas coisas que talvez elas nunca vão conseguir, de Talvez fazer com que as pessoas evoluam. Interesse de fazer isso. E eu fiz administração com essa consciência por causa desse padrinho. E esse padrinho, ele disse, ok, eu te pago a escola, mas tu vai trabalhar para mim. E o negócio era assim, porque eu morava na Roselândia e essa empresa era em Canudos. Então como é que eu ia morar na Roselândia, estudar em Hamburgo Velho, trabalhar em Canudos?
impossível. E eu disse para ele que eu ia fazer e ele brincou comigo e ele disse assim, não, eu só queria saber se tu era de fé, sabe? E vamos usar a expressão da nossa época, se era pau-ferro. Só queria saber se tu era pau-ferro. E eu disse, capaz, padrinho, eu quero muito. Dele, ok, então eu vou te pagar e tu não vai trabalhar. Tu só vai estudar e vai te dedicar aos estudos. Mas quando terminar, tu vai me pagar de volta. Porque quando tu terminar esse curso, tu vai ter condições de ter um salário melhor e tu vai me pagar. E eu fiz técnico em gerência empresarial na Fundação Evangélica de Novo Hamburgo de 96 a 98 e essa foi a fase mais importante da minha vida, onde eu conheci as pessoas mais importantes da minha vida que eu levo até hoje. E a nossa turma mantém contato até hoje, se encontra hoje, está todo mundo com filho, alguns com filho grande. A gente brinca que daqui um pouco a gente vai ter neto nos encontros, mas são as pessoas assim que mais me marcaram, porque ali era um cara que saiu da Roselândia e que teve acesso a viver com outras pessoas que tinham um computador, que tinham internet de escada, a gente nem sabia o que era internet. Então, ali eu aprendi muito o papel do empresário. E quando eu fui pagar esse meu padrinho de volta, ele disse assim, tá, tu tem condições? Sim, tenho. Não é muito, padrinho, eu vou te levar anos para te pagar, mas um pouquinho por mês, sabe, uns 50 pila rola. E ele disse, não, vamos, e a faculdade? Eu disse, não, faculdade eu não consigo te pagar e fazer faculdade. Ele disse assim, então, primeiro tu faz a faculdade, depois tu vai me pagar. Fiz Fevale, me formei em administração, levei 10 anos para fazer Fevale. Quando eu terminei, já estava ganhando bem, com condições de pagar ele. Daí eu disse, ó, padrinho, agora eu vou vir te pagar. Ele assim, tá legal, tá bem, estou. Consegue me pagar? Não vai fazer falta? Consigo. Dele, então agora tu paga a faculdade para outra pessoa que precisa. Nice. Ele te ensinou o cooperativismo nessa. Legal, cara. Que massa. Foi... Quem que é esse cara? Qual é o nome dele? José Anildo da Silva. Ele é vivo? Ele não é mais vivo, ele já nos deixou. E a empresa dele, na época, era Eldorado Beneficiamento de Couros. A empresa depois descontinuou. Hoje um filho reassumiu, um primo meu, e é um primo que eu tenho um amor enorme, o Júlio. Então, assim, ele deixou a herança também. Tem os irmãos que seguem, então, assim... Mas foi um grande ensinamento. E ele disse, eu vou te pagar a mensalidade. O resto tu te vira. Eu disse, eu me viro. E daí eu me lembro, a minha mãe fazia ambrosia. Eu amo. Meu Deus. A minha mãe fazia ambrosia e era uma ambrosia diferenciada aqui, porque não era aquela ambrosia branca, desmaiada, assim, a minha mãe... Um doce de leite. Minha avó faz uma sucrinha, assim. Ela ficava mais escurinha, com as bolinhas... Mais moreninha. Nós colocava num vidro, os vidros de pepino, né? Lavava bem os vidros, botava ali, eu botava numa bolsa térmica e pegava, na época, era o Courocap, e hamburguesas. E eu vinha pro centro de Novo Hamburgo, batia nos escritórios para vender o doce de ambrosia para poder comprar livro, uniforme, essas coisas que precisava na escola. Massa. É muita história, né? E aonde chega a metalúrgica? Eu sigo depois faculdade, saio da faculdade e vou trabalhar na Automit, antiga gráfica Automit. Automit foi onde a gente estava no centro de distribuição aqui das enchentes. Esse aí. Que o Márcio... Lá na Dalton Foi lá que o Márcio locou, né? Que ele recebeu espaço pra gente fazer. Isso depois aí. Mudou para um lugar um pouco maior, mas foi exatamente lá na Automit. Automit em homenagem ao fundador Otto Schmidt. Então ali era a Automit, a gráfica Automit, fundada... bem antes de Novo Hamburgo, né? Hoje poderia ser uma empresa centenária, infelizmente ela não existe mais, mas eu tive a alegria de trabalhar há 3 anos na Automit, saí da Automit para trabalhar no Santander, trabalhei por 1 ano num banco Santander. Eu acho que ali eu aprendi muito sobre o sistema financeiro e sobre o que eu gosto e o que eu não gosto no mercado financeiro. Nessa época eu tinha 21 anos e teve um dia que eu tive uma parada cardíaca, Parada mesmo, com 21? Fui acordar no Regina, os batimentos 212, a pressão 20/12. Nunca vou esquecer. E ali eu fiz algumas reflexões sobre o que eu queria da vida e o que eu não queria. Saí, fui trabalhar no Fritz e Frida, distribuidora de alimentos em Ivoti, fiquei mais 3 anos lá também. Trabalhei numa indústria e distribuidora de produtos plásticos injetados em São Leopoldo, a Replast.
do Geraldo, que é um cara que eu admiro e tenho uma amizade até hoje. Ali eu aprendi muito sobre ética e caráter. Quem me conhece sabe o quanto eu sou apaixonado por carros antigos. E eu descobri, quando eu entrei na empresa, a empresa estava num momento de dificuldade muito grande, mas estava se reestruturando. E daí um dia eu descobri a história de que ele podia ter decretado falência, podia ter dado calote num monte de gente, e ele chamou todos os funcionários e disse, a empresa tá passando por uma dificuldade muito séria, quem quiser sair pode sair, quem quiser continuar, eu agradeço, eu tenho dificuldade, mas eu vou pagar todo mundo. E ele tinha um Maverick, foi o último Maverick que saiu da linha da produção da Ford do Brasil, era dele, um carro assim, valiosíssimo. E ele vendeu esse carro para pagar os funcionários que continuaram com ele. Isso mostra a ética das pessoas. E eu tive a alegria de trabalhar com esse cara. Por isso que eu sou feliz e grato assim, por todos os lugares que eu passei e todas as pessoas que eu convivi. Eu aprendi muito. Muito da minha ética vem de enxergar a ética no outro. E de repente o meu pai assume uma empresa de estruturas metálicas na qual ele era vendedor já por uns 20 anos e ele assume essa empresa e me chama para trabalhar com ele. E eu, tendo a experiência de trabalhar em empresas familiares, agora um monte de gente vai rir e diz, pai, eu não quero isso para mim, pai. Desculpa. Pai, eu já vi que negócio... Pai, obrigado, eu trabalhei lá e assim, o que eu via lá dentro, hoje tô formado, casado, a esposa tá grávida, a gente se dá tri bem, velho, vamos seguir assim. Vamos seguir no amor, pai. A gente levou anos para chegar nesse ponto. E ele disse assim, o respeito que eu tenho por ti, foi tu que conquistou e tu jamais vai perder. Eu também trabalhei muito em empresa familiar, então o que é trabalho, família é família, eu te garanto, nunca vou misturar. E a tua esposa tá grávida e uma das maiores alegrias da vida de um homem é ser pai, e eu tive a alegria de conviver contigo, falhei muitas vezes contigo, mas eu não quero que tu tenha essas falhas com o teu filho, então vem trabalhar na empresa da família que tu vai viajar menos, vai estar mais perto do teu filho. Tá que sacanagem do pai. Mas a gente ficou meio ano negociando, vou, não vou, daqui um pouco assim, pai, para terminar aqui, tu não vai conseguir pagar o salário que eu ganho lá na Replast em São Leopoldo, se vou e tal, mas quanto tu ganha? Tanto? Não vou, mas é pra ti, tu vai ver no futuro, tá, pai, então eu fui trabalhar com o pai. Meu pai hoje, infelizmente, não está mais aqui. O pai faleceu jovem, o pai faleceu aos 56 anos de idade, já faz 10 anos que o pai se foi. E mais um dos presentes que o pai me deu, quando eu entrei na empresa, ele disse... E o pai tem uma relação muito forte com a minha história e o Sicredi, porque quando eu era correntista de banco, e quando eu entrei na empresa... O pai disse, eu ia cuidar do financeiro e tal, ele disse, agora tu tem que ir lá no Sicredi abrir uma conta pra ti. Eu disse, pra quê? Eu já tenho conta em banco. Ele, não, mas lá não é banco, é cooperativa, é diferente. Cara, o pai me dando aula de cooperativismo. Eu disse, pai, é tudo igual, velho. Assim, não viaja. Eu contrariando ele, assim. Banco é tudo igual. Ele assim, não me interessa. Tu vai trabalhar comigo, tu vai trabalhar com o meu dinheiro. Se tu quer trabalhar com o meu dinheiro, é lá. Vai lá e abre, ponto. Ou seja, Deus sabe como usar eu fui forçado pelo meu pai a abrir a minha conta no Sicredi. Só que daí quando eu fui lá, a agência era ainda do outro lado da rua Rincão, o Márcio, aqui do Voo, ainda lembro, assim, no escritório antigo. Aí eu cheguei... e o vigilante me deu, bom dia, bem-vindo. Quem tu é? Nunca te vi aqui. Eu disse, prazer, Thiago, filho do Jorge. Você tem um negócio desse, né? Bah, do seu Jorge, bem-vindo. O que tu precisa? Cara, vigilante. Disse, pai mandou eu abrir uma conta e tá só um minuto, fulano de tal vai falar contigo. E daí eu abri a conta e a pessoa sempre tratando pelo nome. Eu me apaixonei na hora, porque a forma de acolher, sabe aquela forma... hospitaleira, sabe aquela coisa assim de hotelaria qualificada, né? Quando tu vai em hotéis e tu sabe quando o pessoal é preparado e não é preparado. E eu me senti como se fosse chegando, assim, num hotel super bem preparado, é como se eu fosse um hóspede indo passar um final de semana legal.
Foi isso que eu Isso é um absurdo para um banco, né? Para uma cooperativa. Isso aqui não é um banco, mas E faz tempo isso, né? E daí o começo foi legal, e daí no ano seguinte o pai falou, ó, tem um negócio que a partir de agora é contigo. As assembleias, ele sempre ia na assembleia, mas agora tu é que representa a empresa e tu que vai lá responder pela empresa na assembleia. Eu fui para a assembleia e na assembleia eu conheci uma pessoa que me encantou durante toda a assembleia com a fala dele, de algo que eu, administrador, que fiz faculdade de administração, porque eu sabia o que eu queria e porque era uma forma de transformar o mundo, aquela pessoa, o discurso dela batia com o meu pensamento. E quando terminou a assembleia, e o seu Ed Speer, que era nosso presidente na época, ele disse uma frase que assim, ali eu vi a grandeza dele. Ele disse assim, se tudo que eu falei para vocês não foi suficiente para convencer vocês a movimentar no Sicredi, tudo bem. Mas movimentem pelo menos do Banrisul, que é aqui do estado, e vamos continuar se unindo para desenvolver a nossa economia local. Essa visão dele do a gente vive aqui e é aqui que a gente tem que desenvolver e valorizar quem é daqui, somava muito com aquilo que eu aprendi com meu pai. Meu pai sempre dizia, a gente compra de quem a gente conhece. Cada compra nossa é um voto de confiança. Que bonito isso. Cada compra nossa é um voto de confiança. Então a gente não compra de quem a gente não sabe quem é o dono. Se eu tiver na dúvida entre dois televisores iguais, mesmo produto, preço parecido, qual tá na loja em que eu conheço o dono? Porque é esse cara que eu vou ajudar a prosperar. Cara, eu cresci ouvindo isso do meu pai. E daí o seu Ed Speer usa essa frase no final, eu disse, pronto. A partir dali eu passei a ser um defensor, fui estudar cooperativismo, fui fazer pós-graduação, indicava tudo que era amigo, conhecido, colega, parente, para virar sócio do Sicredi. Atuava no CDL Distância Velha já, mesmo sendo um industriário, porque eu entendia a importância da economia local. E um dia eu fui convidado pela cooperativa para ser coordenador de núcleo, em 2011, que era aquele associado da comunidade que representa a comunidade nos eventos mais centralizados da cooperativa. E pela minha conduta local é que eu fui convidado para ser coordenador. E sendo coordenador eu fui convidado para ser conselheiro. E sendo conselheiro eu fui convidado para ser presidente. Então assim, foi tudo muito natural. Agora eu resumi, Gui, para ti. Foi tudo muito... Que foi, legal, aconteceu. Sensacional, cara. Sensacional. O nosso executivo Solon sempre brinca comigo assim, porque as pessoas muitas vezes olham para o Thiago como presidente do conselho de administração e perguntam assim, o que tu fazia antes dentro do Sicredi? Qual foi a tua carreira profissional no Sicredi? E eu nunca trabalhei numa agência. Veio por fora, você veio como um membro da comunidade. Sempre como um associado da comunidade. E o Solon fala assim, Thiago, tu é um associado de carreira. Associado, coordenador, conselheiro, tu mostra na prática os princípios da adesão voluntária, da gestão democrática, da administração feita pelos sócios. Então, acho que isso reforça muito do que a gente acredita do cooperativismo e a minha história se encontrou com a história do Sicredi, cara. Não tinha como ser diferente. Perfeito. E ele tava falando agora sobre essa coisa de comprar com quem conhece e etc e tal, essa coisa dos negócios locais. E o Fel é exatamente isso. E o Fel já encontrou o Thiago e o Thiago já encontrou o Fel. Fala um pouco desse movimento, porque esse fórum de empreendedores locais, eu acho que tem essa base de tudo que o Thiago nos falou agora. Cara, primeiro eu quero dizer que eu estou muito feliz. Estou muito feliz. Que além dos negócios de fato, as conexões são incríveis, assim. E é uma realidade que a gente está respirando, né? O presidente Márcio fala muito sobre isso, sobre a economia local, né? Gasta aqui, consome aqui, circula aqui. É onde ele acredita muito nos 14 municípios de forma direta que a gente já está atuando hoje, né? Para os agentes de relacionamento, os X, um projeto novo que ele criou, para a gente estar na ponta de fato, para a gente estar pulverizando e atendendo, se conectando diretamente para consumir aqui, gastar aqui e atender aqui, né? Então, conectar com o Sicredi é algo incrível, assim, dentro de uma realidade do dia a dia que a gente já está respirando, né? E deixa eu aproveitar também o gancho e deixar uma coisa registrada aqui, que o Thiago é uma pessoa que é uma referência também, sabe? É uma referência não só para o Sicredi, porque já está nessa cadeira há 8 anos, né?
8 anos, né, Thiago? E também, cara, recentemente eu estava falando que eu acompanhei ele no CDL Convida, no evento do CDL, acompanhei a fala dele junto ao lado de um amigo pessoal, Vinícius Bondan. Grande Vini. É um irmão, é um amigo, é um cara que faz parte da minha vida. Cara, é um cara muito incrível, e ele teve uma fala que me impactou lá, que dizia, uma provocação falando, para a gente ter mais cases, potencializar e valorizar também, né, os cases locais. E porque eu me conectei, porque a gente tem esse projeto do FEL, do Fórum de Empreendedores Locais, que é um propósito junto ao meu sócio de projeto aí, o Jason, que a gente é apaixonado, é um propósito que a gente tem de forma pessoal e profissional. É de fato pulverizar, valorizar e conectar os empreendedores locais. De que forma? Fazendo um evento e fazendo uma curadoria onde 7 empresários que se destacam, que estão se destacando naquele momento atual, né, no município, botando num pedestal em cima de um palco, num pitch aí de 20 minutos, contando quem eles são, da onde eles vêm, aonde eles estão e para onde eles vão. Porque as pessoas se conectam com pessoas, né? E dessa vez, nessa ocasião, na 3ª edição, a gente se conectou com o Sicredi, que é extremamente fundamental, né, por uma questão de valor, financeiramente também, e não é só financeiramente, a conexão direto ao ponto do Thiago estar aqui hoje com a gente, gerando esse rico conteúdo, não só através da voa do Sicredi, como para nós mesmos, para esse projeto, né. E tu comentaste lá da tua experiência, da tua história com Estância Velha. Eu quero deixar aqui um spoiler também, né, que o FEL está indo para a sua 3ª edição. A gente tem um lançamento aí nos próximos dias do Bora Meeting, que faz parte dessa jornada, porque o evento nunca é o fim para o Bora, né, e até mesmo para a Voa, é sempre o meio. Então a gente inicia com o Bora Meeting, com um evento menor de lançamento, divulgando oficialmente quem são os speakers do FEL, fazendo um grande evento de network, de relacionamento local, né, potencializando, chamando sempre um empresário onde já está performando de forma assim, de forma muito grande, exponencial, que foi o caso do Éder da Frumar, que ele esteve aqui com a gente, né, gravando também conteúdo. Então a gente vai ter o FEL, o Bora Meeting, que é o lançamento do FEL, do Fórum de Empreendedores Locais. Então, neste ano, pela 3ª edição, em Novo Hamburgo, e ainda este ano a gente começa a cruzar fronteiras, vamos dizer assim, chegando em municípios vizinhos, que já é um plano que nós já tínhamos dentro do planejamento estratégico do projeto, e estamos chegando, dá para arriscar e dizer que estamos chegando em Estância Velha, que é uma cidade lá que tem um vínculo muito direto também, né, com o CDL, com os empreendedores locais, para fazer esse barulho e fazer a diferença também nessa cidade. Que para 2026 a gente já tem um cronograma legal também para outros municípios. Então, assim, o FEL já tem data, dia 9/9, Bora Meeting, sold out completo, estourou, dobrou a expectativa que a gente já tinha, estava num controle muito grande, porque é um evento, Bora Meeting, que não é volume e sim qualidade, né? Não é uma quantidade tão grande de pessoas de forma estratégica para a gente poder conectar no objetivo comum essas pessoas para poder fazer esse lançamento. Então vai ser agora na próxima segunda-feira, dia 11 de agosto, e o lançamento do FEL dia 9/9. E em breve a gente vai estar contando aí sobre o FEL Estância também. Muito bom. 9/9, dia do administrador, coisa boa, olha só. Dia do administrador. Sabe que uma das coisas que eu ouvi, eu não me lembro onde foi, numa desses eventos, palestras que a gente vai quando era muito jovem ainda, era de que os empresários deveriam conversar mais, e o FEL tem disso, mas eu estou falando isso de anos 90 ainda, tá? Não é recente. E o palestrante, ele comentou assim, porque tu vê os médicos se reúnem, tem um conselho, os médicos são concorrentes, mas eles se reúnem para falar de medicina e negócios e tal, e todos prosperam. Os engenheiros fazem isso, os agricultores, por vezes, fazem... Por que os empresários não se reúnem? Isso nos anos 90, e essa frase ficou muito latente, sabe? E esse foi um dos motivos do meu ingresso na CDL. E em 2019, eu tive a oportunidade de fazer um curso de inovação no Vale do Silício, e lá eu ouvi uma expressão que é frenemy, que é a junção de friend e enemy, amigo e inimigo,
Então, assim, Frenemy. os caras pegaram assim, amigo e inimigo, frenemy. E a lógica deles é assim, o empresário, ele é concorrente, mas é ele que vai te impulsionar também. Então tem que andar junto. E essa lógica do vamos sentar mais e conversar mais sobre empreendedorismo local, ela é importante com empreendedores locais, somada ao fato do que a gente normalmente usa a expressão a síndrome do vira-lata, né? Que é uma cultura forte do brasileiro, mas que quando a gente vai para outros países ou vê outros cases, a gente usa muito a expressão case, não são tão distantes, grandiosos, diferentes da nossa realidade. Às vezes a gente tem coisas até melhores, mais organizadas, estruturadas. Mas a gente desvaloriza muito do que tem. A mentalidade. E a gente precisa começar a olhar para os nossos cases. Por isso que eu sempre olho com um pé atrás para essa história de case. Assim, esse case faz sentido ou não faz sentido? Ele é distante ou ele é próximo da nossa realidade? Por isso que quanto mais a gente se unir localmente para ter essas inspirações locais, mais os cases vão casar. E uma outra questão importante que a gente precisa ter para empresários, empreendedores acompanhando cases, a gente brincou antes sobre berço de ouro, né? Do quanto algumas pessoas nascem com situações mais simples e conseguem prosperar na vida, e outras num berço de ouro não vão prosperar ou vão prosperar e vão gerar um impacto positivo legal na sociedade. Por quê? Porque as pessoas têm percepções e níveis de consciência diferentes e as empresas também têm. As empresas também passam por fases. Quantas empresas que a gente conhece que o cara, sei lá, começou fazendo pizza e vendendo. E daqui um pouco o negócio foi crescendo, ele teve que contratar alguém para ajudar a fazer pizza. Ou alguém para ajudar a atender o telefone e fazer as entregas. E daí isso foi crescendo, daí tu tem que, daqui um pouco, dividir em setores e... Então, assim, as empresas têm fases existenciais e o meu pedido de cuidado sempre é: olha para aquela empresa e tenta identificar qual é o momento que ela está vivendo, porque aquele case dela pode ser que é de uma fase já estruturada e tu está numa fase mais inicial. Então, tu tem que olhar para aquele case não como isso eu vou implementar na minha empresa e vai dar certo, porque não vai dar certo, tu está num outro momento. Mas é nesse ponto que eu quero chegar e o que eu preciso estruturar na minha empresa para sair do ponto A e ir para o ponto B. E daí volta para o negócio da bússola. Se eu tenho essa consciência, eu estruturo as fases, o planejamento estratégico é a melhor ferramenta para ir vencendo degraus e chegar nesse case também de sucesso. Gui, eu acho, assim, vou dar uma dica, que alguns professores de faculdade de administração podem usar essa entrevista Com certeza. sobre administração, sobre humanidade, cooperativismo, e de verdade eu aprendi muito aqui e eu faço votos que as pessoas possam ver na íntegra esse material no YouTube, porque tem falas e insights preciosos dentro dessa nossa conversa. Quero te agradecer, Thiago, gratidão por ter aceitado o nosso convite, sentado aqui com a gente para conversar e ter aberto mesmo, colocar, né, abriu o jogo e falou o seu sentimento sobre administração, sobre gente, né? Você falou muito sobre... É engraçado, né? Que as pessoas acham que a administração é sobre empresas, é sobre dinheiro. E a administração é sobre gente, né, cara? No fundo, a empresa não existe. No fundo, o dinheiro não existe. As pessoas existem. É por aí, Thiago. Não, é só por aí. É só por aí. É só por aí. Só... Vamos lá, entre aspas. Só precisa entender de gente. Só precisa entender de gente. Eu acho que precisa entender de gente, e isso é cultura. Precisa entender do negócio, do core business, do mercado que está inserindo, dos objetivos que tem, e isso a estratégia resolve. Mas tem uma questão importante que está por trás disso tudo e que é o grande motor disso tudo, inclusive baseado, tem um pensador, um psicólogo chamado Viktor Frankl. O cara passou 3 anos dentro de campos de concentração nazista. E ali ele observava o comportamento das pessoas e ele não entendia por que algumas pessoas logo na primeira semana já minguavam assim, se entregavam e morriam, e outras continuavam assim, vamos remar porque eu ainda estou enxergando a ilha, eu não vou afundar. E era uma situação difícil. E como é que naquela situação difícil alguns não se entregavam e outros se entregavam?
talvez a enchente entregue para nós essa lógica, né? Por que na enchente teve gente que murcha e teve gente que não quer saber, cara, arremassa, não tem bota, vai de pé mesmo na lama, na água e vamos ajudar, vamos tirar, vamos salvar. O Victor falava que a vida nunca se torna insuportável pelas circunstâncias que a gente passa, mas sim pela ausência de um sentido ou propósito. Uau. Eu participei uma vez, eu fui muito amigo de um cara que era presidente da ADD, Associação Desportiva dos Deficientes. Mas em inglês, para quem sabe, né? Somar, vem junto. E aquele cara, ele olhou para mim assim, e ele disse assim: tu gosta de basquete? Eu amo basquete. Eu amo mesmo basquete. Joguei muito basquete. Basquete altura é uma pra jogar escola. basquete. E ele disse assim: corta essas pernas fora e vem jogar basquete com a gente. E eu disse assim, mas que filha da mãe, né? Porque e eu não vi maldade dele, eu vi alegria, eu vi felicidade nele. Eu disse assim, como é que consegue ser assim? E ele disse, Thiago, a maioria das pessoas só encontra o sentido da vida depois que passa por isso. Então não é a circunstância, é o sentido. O outro impacto emocional. É propósito. E a nossa cooperativa, Gui e Dani, ela nasce com um propósito muito claro, de as pessoas se unirem para construir uma vida melhor. Então, construir comunidades melhores. Então, dentro do conceito aquele do Simon Sinek, do porquê, o que e como, ou tudo começa pelo porquê, a gente inverteu a lógica. Porque normalmente, e daí entram o que a gente precisa avaliar na administração. Na administração a gente aprende muito sobre estratégia, mas as coisas não começam pela estratégia. As coisas começam pelo propósito. A estratégia é o quê? E o propósito é o porquê. Tu já passou por um monte de empresa, Gui, que tinha uma estratégia assim do caramba, para não usar outra palavra chata, e o troço não conseguia andar, não andava, não saía do papel. E às vezes tu pega organizações que nem têm estratégia, ou que não têm uma estratégia tão bem estruturada, e tudo funciona e dá certo. Isso. Porque as pessoas que estão ali dentro, elas sabem o que fazem e por que fazem. Então a estratégia é o quê? O propósito é o porquê. E a cultura é o como. A cultura é a cola que une o propósito e a estratégia. Se eu estou numa organização, numa empresa, numa entidade que sabe o porquê existe, porquê faz o que faz, e eu tenho a clareza de qual é a minha cultura e quais são os valores da minha cultura, sabe qual estratégia vai dar certo? Qualquer uma. Por isso que tu vê colaboradores do Sicredi nos eventos, não precisa estar o presidente ou o diretor. A gente tem essa leitura, esse entendimento e compartilha com todos muito a lógica da clareza, das responsabilidades de cada um, do porquê fazemos o que fazemos e como fazemos. Nós temos 3 chefes na cooperativa, e é chefe mesmo. Bem pejorativo. Raiz. Chefe é ruim, quem tem chefe é índio. Quem tem chefe é índio. Não, nós temos 3 chefes. Propósito, cultura e estratégia. Boa. Tudo nessa ordem. Essa é boa, hein? Então, assim, essa é a minha mensagem para quem está nos acompanhando agora. Assim, vamos tirar um pouquinho a energia da estratégia e vamos primeiro ter clareza do porquê que a gente faz o que faz. E é muito legal, porque se talvez a pessoa tiver dificuldade para encontrar a resposta ou não encontrar a resposta, é porque ela não está fazendo aquilo que ela deveria fazer. Está na hora de repensar a sua vida. Ela não está no lugar certo. Ela não está no lugar certo. Vai procurar o teu lugar certo, vai ter conexão com o teu propósito, e daí tu vai te encontrar com cultura, com valores, com pessoas que acreditam no que tu acredita, e daí estratégia, tu pode botar qualquer uma. Eu assino embaixo, vai dar certo. Cara, uma honra te ouvir, muito bom mesmo, esse programa foi demais mesmo. Gui, considerações finais desse momento tão especial, assim, dessa manhã tão linda. Só agradecer. Obrigado, Thiago, obrigado por ter aceito o convite, obrigado pela parceria, um agradecimento à tua pessoa, à entidade também, ao Sicredi. Cara, muito obrigado. Espero que a gente possa seguir aí se fortalecendo e o Sicredi poder contar também com a VOA, com o Bora, com todo esse ecossistema também que a gente tem, para a gente poder seguir cooperando e crescendo. Sempre à disposição, eu que agradeço.
E da minha parte eu vou encerrar mandando um abraço para uma pessoa que eu admiro muito, que é um grande empreendedor da nossa região, grande mesmo, muito grande, e convidar mais empreendedores da nossa região para que sigam esse cara e observem ele, que é o nosso amigo Samuel, lá do Poço Sapatão, que, assim, ele sempre me xinga, porque ele diz, tu é o culpado, porque tu é o cara que disse uma vez que, assim, isso aqui não é um posto de gasolina, isso aqui é o Portal da Serra, as pessoas vêm de tudo que é lugar e param aqui para se orientar, para se alimentar, não é só para botar combustível no tanque. E ele se conectou com o propósito, né? Então, mas ele soube fazer a leitura e soube fazer tudo o que precisava ser feito. Então, um abração aí pro meu irmão Samuel. Eu vou aproveitar o gancho, porque eu também sou suspeito de falar do cara. E também para dar um spoiler, que a próxima entrevista é com ele. No qual eu sou muito grato, porque junto ao lado da Voa Negócios, a Estação Sapatão assume a cota este ano, de cota apresenta do FEL e do Bora Meeting. E não só de Novo Hamburgo, como também de Estância Velha. A Estação Sapatão, ao lado da Voa Negócios, assume também a cota apresenta do FEL, Fórum de Empreendedores Locais, Santos de Casa Fazem Milagre, a gente prova, da cidade de Estância. Eu sou um fã dele também, um cara diferenciado, extremamente competente, é um queridão, e a gente vai fazer um aquece lá na Estação Sapatão ainda. Hoje ele vai chegar um pouco mais cedo para a gente poder conversar sobre isso, do FEL Novo Hamburgo. Então, Thiago, muito obrigado mesmo. Conta com a gente no que a gente puder contribuir e seguir fortalecendo. Obrigado. Tamo junto, mano. Sempre. Thiago, muito obrigado mesmo. E bora para a próxima. E é isso, então, ó, essa aula de administração, aula de gente, aula de vida é à disposição para você. Então, vamos ser cooperativos, curte, se inscreve no canal, manda para os amigos, para seus irmãos que estão empreendendo, manda para as pessoas que você sentir no coração de que essa mensagem pode ser relevante, pode ser importante e despertar, virar uma chave na mente ou no coração delas. Então é isso, eu sou Daniel Tocco, gratidão, até a próxima, até o próximo Estúdio Mundo Voa. Tamo junto.